Seguinte, Bitcoin. Todo mundo falando. Hoje teve uma correção, né? É hora de comprar? Ainda dá tempo de investir? O que vocês acham sobre isso? Cara, minha opinião é o seguinte. O mercado de criptomoedas, até então, ele funciona, assim como o mercado tradicional, ele funciona em ciclos. Existem dois ciclos que eu gosto de acompanhar dentro do mercado. O primeiro é o tradicional, que é mais conhecido por todos, que é o ciclo de halving. Ou seja, o halving é aquele evento que corta a emissão de bitcoins pela metade a cada 4 anos. E o mercado, ele desde quando existiu o Bitcoin até então, ele girou em torno disso. Que esse ano de 2025 seria o ano da euforia, o ano da explosão maior, mas logo após isso a gente vê uma correção, a gente entra no mercado de baixa. Pela lei dos ciclos de halving, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente forma um topo de mercado. Se a gente também tem uma outra forma de ciclo para poder olhar o Bitcoin, que é o ciclo de liquidez global. Expansão monetária, contração monetária, ainda nós estamos em contração monetária. Esse ciclo de liquidez global ele dura em média 65 meses. O Fed, a expectativa era que em dezembro ele anunciasse a recompra dos balanços. Nada mais é do que ele falar, nós estamos comprando de volta o balanço, estamos injetando dinheiro de volta na economia, e aí a partir disso começa o quantitative easing, a expansão monetária. Os dados vieram fortes em dezembro, ele jogou um banho de água fria no mercado, dizendo que talvez não tenhamos tantos cortes nesse ano, porque a inflação está alta e etc., e isso deu uma resfriada no mercado. Dois pontos que faz assim o mercado explodir. Primeiro, a dominância do Bitcoin caindo. E a gente vê que acontece nesse ano, a gente vê as altcoins explodindo. Esse é o último ano. E o Fed voltando a recomprar esses balanços para injetar liquidez na economia e fazer o mercado andar. Ao meu ver, esse é o último ano de alta assim, do Bitcoin. Depois a gente entra no mercado de baixa. Em 2026. Exatamente. E sim, para quem... Óbvio que esse não é o melhor momento, igual foi o Bitcoin a 17 mil dólares, a 20 mil dólares, que ele ficou ali muito tempo ali. 2022, 2023. Mas a gente tem ainda uma pernada pela frente. Por quê? Quais são os catalisadores? Nós temos essa recompra de balanço do Fed ainda, o começo da expansão monetária. A gente sabe que vai ter expansão monetária porque já começou o corte nas taxas. Trump está para entrar agora, é um governo expansionista, é um governo inflacionário. Isso a longo prazo não é bom, mas a gente consegue surfar isso a curto prazo, porque o ativo mais correlacionado com expansão de liquidez é o Bitcoin. Então, de agora até o final do ano, a gente tem mais uma caminhada. Hoje o Bitcoin, ele caiu agora, ontem ele subiu, bateu quase 104 mil dólares, hoje está em 97 mil dólares. As altcoins, Bitcoin corrige, altcoin corrige mais. Ao meu ver, eu acredito que a gente vai alcançar Bitcoin algo entre 150 e 180 mil dólares até o final do ciclo. Então nós estamos falando de um crescimento de mais quase 100%. Se você pega os indicadores, eu gosto de acompanhar muito indicador on-chain, que são os dados extraídos direto da blockchain do Bitcoin, tem bastante indicadores de topo de mercado. E eles são muito assertivos. E o indicador mais alto que a gente tem, óbvio que eles são móvel, à medida que vai entrando dinheiro no mercado, isso vai andando, é o múltiplo de Mayer. Múltiplo de Mayer nada mais é do que a distância do preço em relação à média de 200 períodos. Mercado tradicional, todo mundo olha a média de 200 períodos, é um indicador bem universal. E esse indicador, múltiplo de Mayer de 2,4, é quando o preço está 140% acima do preço do Bitcoin. Hoje, da média, perdão. Hoje isso está em 177 mil dólares. E aí tem vários outros indicadores que estão mais abaixo. Então, eu acredito em algo assim entre 150 e 180 mil dólares. Então, Bitcoin a 90 mil dólares, se ele bate os 180, nós estamos falando aí de mais quase 100% de valorização. Mas, ao meu ver, a grande oportunidade de agora, nesse ano para frente, ela não está em Bitcoin.
Óbvio, isso vai depender muito do perfil do investidor. Se o cara é ultraconservador, mais conservador, é de extrema importância que ele esteja em Bitcoin. Mas você está posicionado hoje em Ethereum, em Solana, que nesse momento do ciclo, nesse momento do mercado, você está assumindo basicamente o mesmo risco, Ethereum e Solana tem um potencial de valorização maior. Então, eu vejo mais assimetria nisso, porque a gente tem um risco parecido para um potencial de valorização mais alto. Então, dei uma volta, mas sim, a resposta é: nós estamos num excelente momento para entrar no mercado, ainda dá tempo. Esse primeiro trimestre, o ano após o halving aconteceu em 2024. O ano após o halving, primeiro trimestre do ano após o halving, é um ano marcado pela puxada muito forte do Ethereum. Inclusive hoje o Ethereum também corrigiu, tá entre 3.300 e 3.400, a hora que eu vi aqui. E a gente tem probabilidade de ver Ether aí a 10, 12 mil dólares. Isso em 2025? Isso em 2025. Então, ainda está em tempo de entrar. E a puxada forte do Ethereum é agora, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, mas você acha que o projeto do Ethereum é um projeto consistente? Digo assim, ele é útil para o mundo? Por exemplo, porque o Bitcoin é uma moeda. E muita gente fala, poxa, muitas pessoas tinham dúvidas se o Bitcoin realmente ia vingar. Pela sua escassez, pela utilização de alguns países, a gente vê que o Bitcoin ele é útil. Não digo nem como moeda de troca. Alguns países usam e tal, mas como uma moeda para você se proteger para questões futuras, geopolítica, conflitos e tudo mais. Mas o Ethereum, por exemplo, vamos falar do Ethereum. Eu lembro que a última vez que você veio aqui, que a gente falou de Ethereum, o Ethereum se valorizou bastante quando você deu a dica do Ethereum. Não sei exatamente quantos por cento, mas acredito eu que uns 50% subiu nos últimos meses, desde que você veio aqui e você falou do Ethereum. Mas o projeto em si é mais especulativo ou ele tem uma utilidade? como que o Ethereum... Primeiro, qual é a narrativa que empurra o Bitcoin? Não só a narrativa, de fato, ele é uma reserva de valor. Então, é uma reserva de valor para você se proteger contra a inflação, contra a impressão desenfreada de todos os governos do mundo e contra risco geopolítico, enfim. Ethereum, hoje, ele de fato está sem uma narrativa forte para poder empurrar. Antes, ele tinha uma narrativa muito forte de que era um dinheiro deflacionário, porque à medida que você tinha o uso da rede, queimava... ele tem um mecanismo dentro do Ethereum que quanto mais uso você tinha na rede, mais transações eram feitas, mais coisas eram implantadas, aquilo queimava taxa e tornava a quantidade de moedas deflacionário. Só que não está mais tendo tanto uso à rede, porque foram construídas blockchains em cima do Ethereum, que são chamadas segundas camadas. Mas o Ethereum, como que o mercado, por exemplo, como que o Larry Fink está vendendo Ethereum? Como que a BlackRock está vendendo Ethereum? O mercado tradicional está vendendo Ethereum. Bitcoin, reserva de valor, certo? E Ethereum é como você obter exposição à tecnologia. Porque você pega Airbnb, Facebook, WhatsApp, Instagram, isso são aplicações fora de blockchain, aplicativos. Dentro de blockchain, a gente também tem os aplicativos. São aplicativos mais voltados para o mundo financeiro. E a blockchain mais segura, mais testada no tempo, que tem uma segurança para você liquidar bilhões e bilhões de dólares, é a Ethereum. E uma narrativa que vem muito forte em 2024 e vai se aquecer muito, muito, muito forte agora em 2025. Muito pelo fato, primeiro, da gente ter tido um ETF, da BlackRock ter empurrado isso muito forte. Ah, mas a BlackRock não tem esse poder. Não, sim, a BlackRock tem esse poder porque se a gente for comparar a BlackRock com um país, ela é o terceiro maior país do mundo em PIB. Então, esses caras também têm ETF de Ethereum. E o ETF mais lucrativo da história foi o ETF de Bitcoin. O que cresceu mais rápido, lucrativo e etc. Existe uma narrativa que é tokenização de ativos do mundo real, real world assets, dentro de cripto, que é basicamente você tokenizar dívida, bonds americanos, T-bills, você consegue tokenizar dívida, precatório, enfim, você consegue tokenizar isso e trazer para dentro de blockchain. E o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, já começou a falar muito sobre esse setor. E, de fato, ele traz muita eficiência para o mercado.
E existem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares para ser tokenizado. Então tem um mercado endereçável muito grande e hoje essa narrativa, a maior parte dela, a maior capitalização do mercado, o maior número de dinheiro travado está dentro da blockchain da Ethereum. E além de estar dentro da blockchain da Ethereum, é o lugar mais seguro para você realizar esse tipo de operação.